Beleza, galera? Vamos para a nossa terceira e última aula sobre PA, certo? Como eu disse para vocês, a gente já viu a questão do que é a razão. Já vimos agora na aula anterior o que é o termo geral da PA, para que ele serve, para encontrar coisas ou termos relacionados à PA, como por exemplo, eu posso encontrar o primeiro termo da PA com base no termo geral, eu posso encontrar a ordem de um termo específico, eu posso determinar quem é a razão, qual é a razão dessa PA, e posso encontrar qualquer um dos termos da PA também utilizando essa mesma igualdade, certo? E agora o que a gente vai fazer é determinar a soma dos termos de uma PA qualquer, beleza? Então, para a gente determinar a soma desses termos da PA, ele vai consistir em um raciocínio bem simples mesmo. Você vai pegar os termos da PA e vai simplesmente somá-los, tá? Aí até aí é tranquilo. Então, por exemplo, vamos pegar aqui uma PA aleatória, tá? Vou pegar aqui 3, 5, 7, 9, certo? Uma sequência, pode ser pequenininha mesmo. E se eu quiser determinar quem é a soma S desses termos da PA, essa soma S ela vai ser basicamente a soma de todos esses termos. Então vai ser 3, mais 5, mais 7, mais 9. Então, por exemplo, aqui, ó, 3 mais 5, 8. 8 mais 7, 15. 15 mais 9, 24. Beleza? Então, aí no caso, a gente somou os 4 primeiros termos, bem tranquilo, bem de boa. Só que aí, assim como no termo geral, tem uma formulazinha de você encontrar essa soma desses termos sem precisar passar por muito sufoco. Aí você diz, pô, dá mais uma fórmula só para encontrar essa soma besta? Assim como no termo geral, aqui tem 4 termos. Se eu pedir para você somar 40, aí a situação já muda de figura. Aí já deixa de ser uma somazinha pequenininha para ser uma soma gigante que vai consumir muito tempo. Então a matemática ela já tem uma ideia de como fazer isso sem você precisar sofrer tanto. Qual é? A soma dos N primeiros termos de uma PA vai ser igual a o número de termos, que no caso é esse mesmo N aqui, que vai ser o número de termos, que é igual vezes o primeiro mais o último termo, dividido por 2. Então, no caso, se eu quiser determinar, por exemplo, essa soma aqui, essa soma dos 4 primeiros termos dessa PA, certo? Quem é que vai ser essa soma? Como é que eu vou determinar essa soma usando essa fórmula? Essa soma aqui, ela vai ser o equivalente ao quê? A 4 vezes o primeiro termo, que é 3, mais o último termo, que é 9, dividido por 2. 3 mais 9 dá 12, então vai ser 4 vezes 12, dividido por 2. Então, o que acontece aqui? 4 vezes 12 dá 48, 48 dividido por 2, 24. Aí você, como eu já disse, vai imaginar, não, mas aí estava muito fácil, então por que eu faria utilizando essa fórmula? Vamos trocar esse 4 aqui por um 40? Aí vamos ver se fica mais fácil fazer do jeito da primeira. O que acontece? Se esse quadro aqui for um 40, por exemplo, a situação já muda de figura. Primeiro a gente vai precisar desse último termo da PA. Como eu já tenho o termo geral, é fácil encontrar. Então vou colocar até aqui no cantinho, ó. Colocar aqui em preto mesmo. Então, ó, se eu quiser achar o termo de ordem 40 dentro dessa PA, basta que eu pegue o primeiro, que é 3, some a 40 menos 1 e multiplique pela razão, que é 2, que a gente pode calcular aqui fazendo 5 menos 3, por exemplo, que vai dar 2. E aí, o que vai acontecer? Certo? Eu vou ter o seguinte, esse termo vai ser 3 mais 39 vezes 2. 39 vezes 3 mais 2 vezes 9 dá 18, vai 1, então 78. Consequentemente, 3 mais 78 vai ser o quê? 81. Então vamos lá. No caso, eu estou procurando a soma dos 40 primeiros termos. O meu primeiro termo aqui no caso vai ser 3, certo? Então esse S40 vai ser então 40 vezes 3, que é o primeiro, mais 81, que é o último, dividido por 2. E o legal de trabalhar com a divisão é que você pode simplificar coisas. Por exemplo, aqui eu já posso cortar esse 40 com esse 2 e deixar só 20.
Vou deixar para fazer isso só no final, que é para poder você pegar no passo a passo e não acabar se enrolando em algum outro momento. Então vamos lá. Aqui vai ficar então 40 vezes 3 mais 81 dá 84, dividido por 2. E aí, ó, só tem que fazer realmente a multiplicação de 84 vezes 40 e no final dividir por 2, beleza? Então vamos lá. Vou simplificar agora, tá? Nesse momento aqui eu já posso simplificar. E eu vou fazer uma simplificação, ó, do 84 pelo 2, porque os dois são pares, então dá para simplificar de boa. E 84 por 2 vai dar 42. Aí já fica até menorzinho para me fazer a conta de vezes, certo? Fica mais fácil. Vamos lá, 4 vezes 2, 8. E 4 vezes 4, 16. Como tem um zero aqui, a gente só acrescenta, vai dar 1680. Beleza? Então, no caso, o que a gente tem aqui é a soma dos 40 primeiros termos. Os 40 primeiros termos. E aí eu peço que você observe o detalhe. Assim como a gente viu na questão do termo geral anterior, o que aconteceu? Aqui você tem uma soma pequena, certo? Aqui você tem o termo, a gente utilizando a fórmula geral. Você vê que a diferença de tamanho do cálculo é pouca. Agora, a discrepância vem agora. Você está somando 40 termos aqui e aqui 4. E você está utilizando basicamente o mesmo espaço. Então, imagine o seguinte. Você precisa somar os 40 primeiros termos na prova. Certo? Ele te dá o primeiro e o último termo. E você vai fazer à mão, somando um por um, para poder ver quanto é que dá. Se você utilizar só a fórmula da soma, você faz isso facinho, facinho, sem problema nenhum. Beleza? Galera, então a parte de PA encerra com isso. A gente vai estudar, vai precisar basicamente então da razão, determinar quem é a razão da PA, saber utilizar ela para encontrar termos, o termo geral, que é o termo que determina para mim quem são os termos dentro da nossa PA, certo? E a soma de todos os termos da PA. Fazendo esse procedimento aí, você já resolve, sabendo esses 3 passos, você já resolve as questões da nossa avaliação e fica tranquilo. Belezinha? Então a próxima sequência, as próximas 3 aulas que vocês vão ter, já vão ser sobre progressão geométrica, a famosa PG. Beleza? Valeu!